Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos falar sobre volume do paralelepípedo e do cubo. Vocês podem estar acompanhando aí comigo na página 182 e na página 183 do livro de matemática, o livro 2, certo? Bom, vamos observar aqui esse exemplo do livro, né? Essas três imagens, né? Essas três figuras geométricas, que são os nossos paralelepípedos, certo? Então vamos observar aqui, né? A imagem A, B e C. Note que o paralelepípedo A, ele tem maior altura. O paralelepípedo B, ele tem maior comprimento. E o paralelepípedo C tem maior largura. Vocês podem observar aqui. Então, né? Não podemos determinar qual deles possui maior volume pela observação de suas dimensões. Então, para que a gente saiba, né, o volume, quem tem maior volume, aí, entre essas três imagens, né, entre essas três figuras geométricas, a gente tem que calcular o volume de cada um deles para responder, né, essa pergunta aí. Então, inicialmente, né, construímos esses paralelepípedos com cubinhos de 1 centímetro cúbico. Então, cada cubinho desse aqui, ó, né, formando essa figura, equivale a 1 centímetro cúbico, cada um. Bom, o volume de cada paralelepípedo é igual à soma de seus volumes dos cubinhos que o compõem. Então, para formar, né, essa figura geométrica, existem um volume, né, uma quantidade de cubinhos para que ele possa se formar. Então, para obter a quantidade de cubinhos de cada paralelepípedo, não é necessário contá-los um a um, pois isso iria ser muito trabalhoso, né? Então, bastamos, né, determinar a quantidade de cubinhos em cada camada e multiplicar esse valor pela quantidade de camadas. Então, tomamos aqui como exemplo a imagem A. A gente tem aqui embaixo, né, uma camada que é repartida aqui em 4 cubinhos, né, no seu comprimento e na largura 2. Então, a gente multiplicando aqui essa frente com a lateral, 4 vezes 2 igual a 8. Então, são 8 cubinhos, né, no total, em uma camada. Bom, se existem 8 camadas aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, logo vai equivaler aí o seu total de 8 vezes 8 é igual a 64 centímetros cúbicos, certo? Logo, fazendo o mesmo exemplo, né? Fazendo o mesmo processo, com a nossa figura B e C, temos aí que o paralelepípedo B é o de maior volume, com 72 centímetros cúbicos, certo? Então, para determinar o volume de um paralelepípedo, calculamos o produto entre o comprimento, né, a largura e a altura. Ou seja, se a gente tem aqui um paralelepípedo, né, a gente vai calcular aqui o comprimento, a largura e a nossa altura. Então, volume vai ser igual a A vezes B vezes C. Se for calcular o volume de um cubo, certo? A gente tem o quê? A vezes A vezes A. Lembrando que o cubo, ele tem o mesmo comprimento, a mesma altura e a mesma largura, né? Então, o volume é igual a A vezes A vezes A. Isso aqui é igual a A ao cubo, certo? Então, aí podemos calcular o volume do paralelepípedo e o volume do cubo, ok? Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês nessa explicação, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.